Pondé, como é que você explica alguns grupos aí querendo a volta do regime militar, por exemplo? Você fala no Brasil? É. Olha, acho que tem duas coisas importantes a pontuar aí. Primeiro, é importante pontuar, por exemplo, que hoje mais de 80% da população considera o Exército Brasileiro uma instituição pública mais confiável. Dentro desses 83%, que é uma opinião, quando você conhece a história recente do Brasil, em que, por conta da ditadura no Brasil, e vale sempre lembrar que a ditadura do Brasil foi a manifestação da Guerra Fria aqui no Brasil. Era o combate entre grupos que representavam os interesses americanos e a chamados grupos de guerrilha que representavam os interesses de grupos soviéticos ou chineses, ou seja lá o que for. Então, essa ideia de que... Eu falei da popularidade, entre aspas, do exército importante no país, porque há uma percepção de parte da população hoje diferente do Exército, já dissociada da experiência da ditadura. Então, olha para o Exército como uma instituição que ela não seria corrupta, inclusive porque a gente sabe que os militares costumam ter uma vida bastante rígida financeiramente, bastante disciplinada, bastante sem riqueza e uma vida bastante dedicada ao país. Então, a gente sabe que tem um conjunto de elementos que fazem com que as pessoas tenham essa percepção. Dentro desse grupo, digamos assim, que olham para o Exército, essas pessoas que querem a volta do regime militar, me parecem simplesmente pessoas equivocadas. São pessoas equivocadas porque regime militar nunca é bom. Veja o que aconteceu no país. Inclusive, os militares fizeram uma administração econômica, principalmente na segunda metade, desastrosa. Os militares eram estatistas e entregaram o Brasil quebrado. Então, a ideia, uma coisa é a percepção de que o corpo, a maior parte do corpo dos militares são pessoas que têm uma vida simples, honesta, sem riqueza e dedicada ao país. Qualquer pessoa que entre em contato com o Exército percebe isso facilmente. Isso é verdade. Outra coisa é assumir que, por isso, é melhor que eles assumam o governo. Governo deve ser assumido por políticos profissionais. E o lugar do militar é a defesa da fronteira, a defesa da Constituição quando estiver em risco, a defesa da ordem e jamais administrar o país.